Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Avelão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento em casa. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Do Espírito Santo de Deus, queremos te engrandecer nesta noite, queremos te bendizer, Pai Rei da Glória, que não existe outro alguém além de ti. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Pai Rei da Glória, se conosco neste programa. Senhor, invocamos o teu nome, chamamos a tua presença, porque sem ti, Rei da Glória, nada somos. Vem nos usar, Papai Rei da Glória, porque nós estamos aqui, Senhor Rei da Glória, para sermos exaltados, mas para exaltar o teu poderoso santo nome. Que as almas, Espírito Santo, sejam renovadas, que as almas, Espírito Santo, sejam restauradas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos entregamos nas tuas santíssimas mãos. Nos usa, Senhor, como te abrange. Nos usa, Pai Rei da Glória, como vaso nas mãos do oleiro. Pai Rei da Glória, nos entregamos nas tuas santíssimas mãos. Não queremos entrar aqui e sair da mesma forma. E quero acreditar que os telespectadores também não vão sair da mesma forma. Não vão se desconectar deste programa da mesma forma. Senhor, seja exaltado o teu nome. Seja engrandecido, Papá. Oh, Espírito Santo de Deus, o que diríamos nós sem a tua presença? Onde estaríamos, Espírito Santo, sem a tua presença? Senhor, não nos deixe vazio, não nos deixe sozinho, porque podemos tropeçar. Segura-nos, Papai Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito Amém. obrigado pela oração. Queremos saudar ao caro internauta que está ligado a mais uma edição do podcast João 8:32. Parece que temos alguns probleminhas. Voltamos já
Muito bem, estamos de volta. Queremos pedir sinceras desculpas ao caro e cara internauta que está ligadinho através do Facebook, YouTube e Instagram, porque estamos a transmitir em direto e em simultâneo esta edição de podcast João 8:32, aqui onde fala-se a verdade que está na Bíblia, aquela verdade que liberta. Desde já queremos convidar ao caro e cara internauta para compartilhar a live, comentar, convidar mais pessoas também para acompanhar a conversa de hoje aqui no podcast João 8:32. Se avançamos muito, deixa-me lembrar ao caro e cara internauta que temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32. Você que tem uma marca, você que tem um produto, você que tem um serviço, um evento que queira anunciar, aqui é oportuno você trazer esse desejo para ser publicitado aqui durante as edições do podcast João 8:32. Mas não Service faz transmissões ao vivo de diferentes eventos, cultos, cruzadas, seminários, simpósios, faz fotos, vídeos de casamentos, lobolos e outros eventos do seu interesse, vídeos publicitários, cartazes, flyers e tudo que tem a ver com a imagem, com a publicidade do seu evento. Por favor, entre em contato com a nossa equipe de produção e garanta que o seu evento seja de facto publicitado e seja visto e termine em um bom negócio com sucesso. Hoje não falhamos a regra, estamos com convidados para debruçar sobre a temática de hoje. Estamos com a Mira Mandate, não é? Que vai, de certa forma, debruçar conosco a temática de hoje. Não só a Mira, mas vamos apresentar agora a Mira, ela que fez uma oração para nós, né? Seja bem-vinda, Mira. Muito obrigada. Como é que está de saúde? Estou bem, graças a Deus. Muito bem. E como é que se sentiu quando recebeu este convite? Na verdade, foi uma batata quente. Por que batata quente? É uma grande responsabilidade estar aqui, porque aqui é um lugar onde as almas podem se perder, é um lugar onde as almas podem ser restauradas. Então, é uma grande responsabilidade. E como é que se sentiu quando recebeu o convite? Uau! E viu o tema também? O tema, de facto, é um tema muito importante. Quero acreditar que ao debruçar o nosso tema, as pessoas estarão com uma mente aberta do que é o nosso tema. E quando recebi este convite, na verdade, foi um convite de muita responsabilidade, como eu havia dito. É mais ou menos isso. Muito calmamo. Um convite de muita responsabilidade. É um tema bastante interessante que vamos anunciar daqui a pouco. Mas antes, conheçam o nosso convidado também para a edição de hoje do podcast João 8:32, o Delcio Tovela. Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, amados em Cristo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite neste lugar. Dizer que é uma honra estar aqui convosco para debatermos acerca deste tema. Muito bem. E como é que se sentiu quando recebeu o convite e viu o tema? Na verdade, não foi fácil aceitar o convite. A questão que me pareceu, em primeiro lugar, é porque eu Exato.
será que com quem lá vou estar e com quem vou debater acerca deste tema? Então, apareceu muitas curiosidades, mas enfim eu disse, tudo serve para a honra e glória de Deus. Portanto, aceitei assim o convite e cá estou eu. Muito bem, seja bem-vindo. Esperamos que seja um dia muito produtivo em termos de partilha de conhecimentos que serão aqui deixados. Bom, o tema de hoje é sobre as aparências, né? Temos como tema espelho da alma, né? A identidade e testemunho na aparência do cristão. Será que o cristão tem alguma aparência? Será? Vamos lá comentar ali no Facebook, no YouTube e também no Instagram, né? Estamos a transmitir também no Instagram. Deixem ficar aí alguns comentários, não é? Sobre esta temática. Já estamos com o Januário Visionário. Diz boa noite, família, mas não serve muito que animamos Januário Visionário pelo comentário. Queremos pedir aos outros também para que possam aqui comentar. Bom, vamos começar mesmo com começamos com Delcio ou com as mulheres, Delcio? Preferes o quê? Primeiro as damas ou primeiro os homens? Epa. De certa forma, podemos deixar com as damas, não é mal? Vamos deixar com as damas. Yeah. O Delcio quer Quer se livrar da batata quente. Vamos a isso. Certo. Irmã Mira, vamos a isso. Bom, O primeiro... cristão tem ou não aparência? Existe uma aparência, dizer que esta aqui é uma aparência de um cristão? Sim, Existe isso? existe. Por mais que seja um pouco raro, existe. Importa aqui primeiro falar um pouco da alma. Que a alma representa a individualidade, responsabilidade e personalidade, emoção, vontade e mente sendo o controle da consciência humana. Então, já para entrar na aparência, é necessário que entre lá o espírito. Por que falo do espírito? Porque é a parte mais profunda responsável pela conexão direta com Deus. Então, o que acontece? Quando um cristão já é nascido no espírito, porque a pessoa nasce com alma, mas nasce morto espiritualmente. Como se explica isso? É assim, quando alguém nasce, eu estava a dizer que nasce com alma, mas nasce morto espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito é ele que nos liga, ele que nos conecta com Deus. Então, quando alguém tem aparência cristã, que nós podemos ver que essa pessoa, na verdade, tem uma aparência, é porque tem lá o Espírito Santo. O Ezequiel 37 fala-nos do sonho que Ezequiel teve. Deus falava com Ezequiel para ele profetizar nos ossos secos. Então, o que isso acontece? Quando ele estava a profetizar, os ossos começaram a se juntar. Quando ele estava a começar, a carne estava lá patente. Quando ele estava a profetizar, tinha alma, tinha tudo, mas faltava o Espírito Santo. Yeah. E olha, as pessoas podem andar tendo alma, porque alma é responsável com a nossa consciência. Então, o Espírito Santo já dita como a pessoa deve se vestir, já dita como a pessoa pode se comportar. Interessante. Quer dizer, o que dita o modo de vestir do cristão é o Espírito Santo.
Amém. É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala contigo, ele te revela como que você deve se comportar. O que acontece quando eu saio, né? Por exemplo, as pessoas não podem perguntar, irmã Mira, vais à igreja? Irmã Mira, será que és cristão? Não. A única questão que eu aceito sendo cristã é me perguntar, irmão, onde você congrega? Por quê? Porque a minha aparência já diz que sou, na verdade, uma cristã. Não somente a aparência na parte indumentária, mas as nossas atitudes também podem pregar para aquelas pessoas que nunca entraram na igreja. Como é que seria essa pregação para essas pessoas que nunca entraram na igreja? Bom, pregação... A nossa maneira de vestir. E depois vamos entrar qual é essa maneira de vestir, mas por enquanto explica só isso. Certo. A nossa maneira de vestir vem acompanhado com o Espírito Santo. Não importa o tamanho da tua saia, não importa se está com um pullover, porque as pessoas se confundem tanto com um versículo na Bíblia que diz: vinde de como vocês estão. Então, essa passagem eu poderia tratar da seguinte forma: a pessoa entra na igreja do jeito que ela é, e depois de receber o Espírito Santo, depois de nascer de novo, é quando já entra de como a pessoa deve se vestir, de como a pessoa deve se comportar na sociedade. Não é estar com um pé no mundo e outro pé na igreja. É estar mesmo alinhado com o propósito de Deus. E como é que seria estar um pé dentro da igreja e outro pé fora da igreja? Aí já entra a parte da identidade. Quando alguém tem uma crise de identidade. Vejamos que no Jardim de Éden, a Eva foi tentada, porque ela teve uma crise de identidade, de fato. Para alguém estar com o pé no mundo, é querer ver o que na verdade está acontecendo do lado de fora. E quando quer ver, é claro que terá lá amizades que vão convidar, talvez para beber, vão convidar, talvez para ter aquelas mini saias. E depois chegou domingo, o irmão já está lá. Já no vestuário. Sim, chegou domingo, o irmão está lá com um terno elegante, está lá com uma Bíblia, está lá bem trajado. Mas quando não está na igreja, não é cristão. Então é cristão quando está dentro da igreja. Estava aqui trazer um exemplo da Eva quando ela teve uma crise de identidade. O que acontece quando alguém tem crise de identidade? Alguém chega pode dizer que, irmã Mira, tu devias fazer isto, mais aquilo, me puxando já para entrar no mundo. Mas se eu me conheço, se eu tenho mesmo conexão com o Espírito Santo, é claro que o convite será em vão. Então Eva quis saber o que acontece quando ela saboreava a maçã. Eu queria saber qual a visão que ela vai ter depois de consumir maçã. Então, é quando nós sairmos da presença do Espírito Santo, é quando nós saímos de Deus, queremos ver o que está acontecendo do lado de fora. Então, essa pessoa tem uma crise de identidade. E crise de identidade e causa algumas consequências. Olha o que aconteceu com a Eva. Eles depois foram expulsos do Jardim de Éden. Então, nós quando saímos da presença de Deus, é que não teremos mais aquela cobertura divina. Por quê? Porque Deus, permita dizer que Deus já não está mais conosco. Porque é necessário nós chamamos a presença de Deus cotidiano. Temos que estar debaixo da graça dele. Então, acho que deveria ser assim as coisas. Muito bem. Manamira fala. Irmão Delcio,
existe uma forma que caracteriza a aparência do cristão? Em primeiro lugar, gostaria eu de saudar ao amado telespectador, saudar aos nossos líderes, saudar aos colegas painelistas, dizer que existe verdadeiramente sim uma aparência que caracteriza um cristão. Como nós identificamos esta aparência? Sabemos que em primeira mão todos a graça. Sabemos nós que em primeira mão todos fomos alcançados pela graça e estávamos no mundo. Após da graça nos alcançar, entra aí o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que vinde a mim todo cansado e oprimido, e que eu lhe aliviarei. Importa te dizer o seguinte: a palavra de Deus diz: venha assim como você é, ou como você está, e que Deus vai te moldar quando você entrar na casa do Senhor. Isto é, quando você está na casa do Senhor, entra o Espírito Santo. Começa a buscar em espírito e em verdade. E para aquele que busca em espírito e em verdade, quando o Espírito Santo entra na vida desta pessoa, como o Espírito Santo de Deus é organizado, começa a organizar um cristão. Isto é, se um cristão era bêbado, começa a não gostar de beber. Se um cristão vivia nas discotecas, fazia isto, mas aquilo, começa a não gostar de fazer. Isto é, o Espírito Santo é organizado. Noé entrou e limou. Entra e Deus começa a operar no meio da sua vida. Isso vai se demonstrar quando você já estiver no meio da igreja. A sua identidade ou a sua aparência, aquela que você tinha no mundo, já começa a ser diferente. Se antes você vestia saias curtas, se antes você passava um irmão nem sequer saudar, você já é uma pessoa diferente. Já se veste de forma decente, já começa a ter o amor com o próximo. E quando você tem um amor ao próximo, acredita que aquele que te vê não vai te perguntar se você é cristão, mas sim a sua forma de ser e de estar vai pregar às pessoas. O que é que posso dizer nessa tarde? Eu, quando estava a caminho, dou graças a Deus que me tragam esta questão. Cruzei com a colega que acabava de sair. Ela trazia uma aparência. Nos saudamos de forma espetacular, sem saber se vinhamos ao mesmo sítio. Apareceu outras irmãs, começaram a me saudar. Amado em Cristo, boa tarde. Porque um cristão tem sua própria aparência. Quando nós saímos, ou quando nós vivemos lá na comunidade onde nós estamos, as pessoas devem nos olhar de forma diferente. Existe forma que nós, seres humanos, podemos trajar. O que acontece na maior parte das vezes é que até o mundo, em algum momento, traja melhor que um cristão. E veja que o mundo, Explica bem isso. em algum momento, diz: se aquele entrar no reino, até eu entrarei. Então, É como se a salvação dependesse da forma de vestir. é como se a salvação dependesse da forma de vestir para aquele que estiver no mundo. Mas para aquele que está em Cristo, depende da sua vida, depende da sua forma de ser. E se você busca em espírito e em verdade,
você vai ser uma pessoa que traz uma mensagem positiva às pessoas que te vê. E as pessoas não ficam admiradas. Acredita, há uma coisa que nós costumamos fazer como cristão. Nós temos sido cristãos quando estamos na igreja. E quando estamos no mundo, somos outras pessoas. Mas a que se deve essa atitude? Essa atitude, eu posso te dizer que, ou responder que é a crise da identidade. Isto é porque a alma, ela é o centro das emoções e ela controla tudo aquilo que o homem faz. Aí já entra o Espírito Santo também, que se conecta com a alma. A alma é o centro, o Espírito Santo é a conexão mais profunda com Deus. Se você tem o Espírito Santo, entenda que você vai ter uma conexão profunda com Deus. Vai começar a dizer que isto não é. Ou Deus vai dizer, isto não é. E você vai se questionar, mas por que eu estou assim? E aí você automaticamente tem a obrigação de mudar a sua forma de trajar, a sua forma de ser, a sua forma de viver. Muito bem. Vamos já à questão já. No fundo, qual é o padrão para o cristão se vestir? O padrão para um cristão se vestir. Deixa-me mais ou menos te dar um versículo só. Vamos a isso. Provérbios 4:23. O Provérbios 4:23 diz que cuide bem do seu coração, pois o coração é o centro da sua vida. As suas emoções dependem do coração. Se você é um cristão, deve ter emoções ou vontade ou desejo de buscar a Deus. E quando você busca a Deus, você vai se vestir de forma decente, para que a sua vida sirva como um espelho para a pessoa que te vê. Mas isto depende do controle do seu coração. Tudo bem. Amado, irmã Mira, vamos lá. Como é que uma cristã, como és mulher, vamos lá. Como é que falavas aqui de saias curtas? Como é que uma cristã deve se vestir? Bom, isso parte do interior, do espírito. Porque o espírito, ele revela como a pessoa deve se trajar. O espírito, quando começa a se comunicar contigo, é claro que ele dirá como se vestir. O Espírito Santo, ele é organizado. Então, a pessoa, quando começa a se vestir, a se trajar, é claro que estará organizado. Falo aqui Mas vamos lá ser direto, irmã. não podemos... Como é que uma mulher cristã... uma mulher cristã não pode ir à igreja de saia curta? Onde a saia começa é onde que está a terminar? Não. A mulher não pode estar com roupas que desenham o corpo. E como é que seria o desenhar o corpo? Desenhar o corpo que eu estou a referir Yeah. é quando alguém põe uma saia que lhe aperta muito. Tem umas saias ultimamente que estão na moda, mas não devia entrar na moda cristã. Aquelas saias cetim, aquelas saias é um barulho. Aquelas saias quando uma Entrega esse cristã, barulho. Como é que é esse quando barulho? uma cristã entra, é claro que a concentração toda vira para aquela mulher. Porque a saia, Até mulher se concentra noutra mulher? claro, Ou só são os homens Não. que vão se concentrar? as mulheres se concentram na maior das vezes porque uma pessoa que não está bem vestida, sendo mulher,
é claro que traz vergonha. Você fica envergonhada Quem por fica, ver. quem fica envergonhado? É a pessoa que está a ver esse cenário. Porque a pessoa quer tudo acreditar que quando sai de casa, ela consegue ver se está bem vestida ou não. Então, se sai para fora, é que já está mesmo Tudo bem. convicta que Então, está aquela tudo bem. mulher vê-se como tendo vestido de boa forma. Sim, Então, os outros que conseguem ver a ela percebem a normalidade. É isso. sim, sim. Ok. Por mais Então, incrível mas que está fa- bem. Como é que nós vamos definir que esta é a melhor maneira de vestir? Esta é a maneira de vestir para uma cristã. Eu acho que nas igrejas deviam começar a pregar a salvação, pregar o arrependimento, pregar sim, que tem a ver com a renúncia. Porque quando alguém entra num contato profundo com Deus, é claro que essa pessoa, estou a repetir, é claro que essa pessoa vai mudar o seu jeito de vestir. Então, se alguém ainda não aceitou a renúncia, se alguém ainda não está salvo, se alguém ainda não se arrependeu, porque nós temos visto, na verdade, Satanás dentro da igreja existe. Tem aquelas pessoas que vão à igreja só para distrair, outras pessoas estão lá para pregar o outro evangelho dele. E tem lá as pessoas que, ao ver aquela maneira de vestir, vão cobiçar. É como se fosse a publicitar, é como se fosse a fazer uma publicidade daquilo que a pessoa veste. Então, se eu gosto de ver aquela pessoa de uma saia cetim, é claro, próximo domingo também vou procurar uma maneira de trazer essa saia. Mas quando alguém está bem vestida, eu apreciar, é claro que também estarei no domingo da mesma forma ou da melhor forma. Tudo bem. Eu volto a questionar. Sim, Quando é que a pessoa é bem vestida? Essa é a questão. Porque essa pessoa, por exemplo, que tu dizes que colocou uma saia curta, para ela, se calhar, é a melhor maneira de vestir. Uhum. E falaste também de renúncia. Qual é a relação da renúncia e o vestir? A relação é que quando São alguém. duas questões. Sim. Bom, na maneira de vestir, a primeira questão, a pessoa deve se vestir adequadamente com uma saia que não lhe desenhe o corpo, uma blusa que não deixa os seios fora, que vai chamar a atenção de outras pessoas. Porque nós vamos à igreja para receber alguma coisa da parte de Deus. Então, se alguém entra lá mal vestida, é claro que rouba a concentração de outros cristãos. Então, o que tem acontecido ultimamente, nós só falamos de que essa pessoa não se vestiu bem. Começamos a cochichar do lado, começamos a murmurar do lado, mas o correto seria aproximar para aquela pessoa de uma boa forma, explicar como podia se vestir. Tudo Não bem, irmã mandar. Mira, tens oportunidade agora de explicar como é que as mulheres devem se trajar quando vão ao culto, como é que as mulheres devem se trajar quando vão ao emprego, vão ao mercado, vão passear, vão à praia. É claro que na igreja nós não vamos entrar lá com calças. Por exemplo, sim, eu estou para dar um exemplo. Yeah. Tem aquelas Yeah, igrejas, yeah. tem aquelas igrejas Porque que aceitam, existem, por exemplo, igrejas que... sim, aceitam calças. Exatamente. Sim. É bíblico isso? O que é que a Bíblia diz sobre vestir das mulheres? Ok, enquanto a irmã Mira vai processando sobre essa questão, vamos ao irmão Dedo. Os homens,
como é que devem vestir Eu, os cristãos? eu sou da opinião que um cristão ele deve se vestir de uma calça justa, não as famosas calças estragas, né? Como é que é? Aquelas calças que Samandadas. samandas, que demonstram a parte do corpo interior. Isto é, porque a parte interior não interessa a Deus nesse sentido na igreja, porque as pessoas vão se distrair e simplesmente olhar para si. Então, um homem deve se trajar de uma calça decente, uma boa camisa, principalmente para as pessoas que se fazem ao púlpito. Uma calça apertada que desenha o seu corpo. Em algum momento você está no púlpito, pensa que está a pregar, as pessoas estão a prestar atenção. Enquanto as pessoas não estão a prestar atenção ao culto, mas estão a prestar atenção ao seu traje. Isso aí em algum momento tira as pessoas do espírito. Então, deve vestir de forma decente, não com calças que te apertam, não com camisetas que demonstram as partes interiores. Se possível, uma camisa decente, pode ser mangas curtas, pode ser mangas compridas. Se possível, também pode ser um casaco, um sapato. Vestir-se de forma decente. Isto é, eu posso não falar simplesmente da igreja. Para um cristão que é cristão, não interessa o meio em que está. A decência é uma coisa que deve carregar um cristão. Mesmo em momentos de lazer, existem roupas que, no momento de lazer, você não pode trajar. Entendemos que estamos no momento de lazer, se calhar estamos na praia. Yeah. Chegamos na praia, sabemos que praia é onde habita toda a gente. Podemos encontrar irmãos que estão lá orando. Podemos encontrar irmãos que estão lá brincando. E eu sou um cristão. Eu não é de chegar a tirar a minha roupa. Não. Eu é de chegar... Imagine quiser dar um mergulho. Como é que vai ser? Um calção normal que não aperta o corpo. Uma camisa aí que dá para, ou dá mesmo para aquele ambiente. Chegares lá, entrar na sua água, dar um mergulho e sai. De volta a se vestir de forma decente. Muito bem. Qual é a outra aparência? Além do vestuário, qual é a outra aparência que caracteriza um cristão? A outra aparência que caracteriza um cristão, isto eu posso falar da aparência comportamental. Uhum. Eu posso ter um comportamento da igreja, eu ter um comportamento de casa, eu ter um comportamento quando estou com os meus amigos, eu ter um outro comportamento quando estou no serviço. E qual deve ser o comportamento de um cristão? O comportamento de um cristão deve ser um e único. Aquele que apresenta diante de Deus é o mesmo comportamento que você deve apresentar diante dos seus amigos, diante dos seus colegas, diante, no momento de lazer, deve apresentar o mesmo comportamento. Isto é, se você carrega este comportamento que você apresenta na face de Deus, ao mesmo tempo estás a pregar a palavra aonde quer que você esteja. Agora, se você é um cristão na igreja e no outro sítio se estão a beber, você está lá a beber é bêbado. E se no outro sítio estão lá, não sei, a se vender, estão a se apaixonar, você está lá, é prostituto. Então, você não está a dar ou a difundir a mensagem de Deus, ou este Deus que você aparenta ser a Ele, aquilo que você aparenta ser a Deus.
E Deus, o que mais me alegra é que Deus é onisciente, onipresente, em qualquer que seja o local onde você esteja. Ele está lá. Ele está lá e observa o seu comportamento, não se engana a Deus. Vejo o homem que estava lá há 38 anos no tanque. Ele ficou lá por muito tempo, no tanque do Sílio, à espera da cura. E Jesus, quando chegou, ele sabia que ele estava lá há 38 anos. Mas a questão que ele colocou, o que é que tu queres? E ele respondeu sinceramente a Deus, que eu estou há 38 anos à espera da cura. Mas quando a água é agitada, os outros entram primeiro e eu não tenho alguém para me ajudar. Se fosse outra pessoa, ou se fosse eu no lugar daquele homem, quando Jesus chegou e perguntou por que o homem estava lá há 38 anos, se calhar eu responderia mal. Porque, Comportamento. sim, eu bem ciente que ele sabe que estou há 38 anos aqui à espera da cura e ele ainda me pergunta o que é que eu quero naquele lugar. Sabendo que aquele lugar, as pessoas que vão àquele lugar é porque querem Querem a a cura. cura. Sim. E ele chega e pergunta o que é que você quer. E ele respondeu sinceramente a Deus que eu preciso da cura. E hoje em dia, como é que tem sido para nós? Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nos nossos movimentos. É um caso. É um caso muito complexo que acontece hoje em dia, né? Sem querer julgar, né? É que o que acontece para nós como cristãos hoje em dia, pregamos muito a prosperidade. E isso coloca a igreja em atritos. E nós bem sabemos que quando nós pregamos a prosperidade, o nosso objetivo é de puxar as pessoas para a igreja. E nunca pregamos a palavra de salvação. E nunca pregamos a palavra de arrependimento. Veja para o homem que foi assassinado quando vinha de Jerusalém em destino a Jericó. O homem foi assassinado no meio do caminho. Passou lá o sacerdote. Quando passa o sacerdote, vinha lá o levita. Porque todo evangelista ou todo homem de Deus tem tendência de puxar características do seu líder. Quando o líder ou o sacerdote passou aquele homem, porque tinha medo de dizer que ele é que matou aquela pessoa, o levita também viu o seu pastor e fez a mesma coisa. Mas a palavra de Deus nos revela uma outra versão da história, que aparece um samaritano. O samaritano leva o homem, lava as feridas, põe o óleo e azeite e leva a pessoa para a hospedeira. Hoje em dia nós pregamos prosperidade. Te prego casamento, te prego ir a Dubai, te prego ir a Portugal. Pregamos o que as pessoas querem ouvir. Pregamos o que as pessoas querem ouvir. Vejamos que eu estou a profetizar um casamento, mas você tem um coração ferido. O que é que espera deste casamento? Eu estou a pregar ir a Dubai. Você tem um coração ferido. E lá vai encontrar pessoas. O que é que vai acontecer? Um coração ferido só serve para ferir. Mas um coração sarado sara os outros corações. Portanto, nós temos esta oportunidade, temos este tempo para pregar a salvação, pregar o arrependimento às pessoas. As pessoas precisam se arrepender daquilo que eles eram e voltam para Deus. Mas hoje em dia não é o que nós estamos a fazer. Hoje em dia nós conseguimos ver um pastor na mídia sentado ao lado de um curandeiro, sentado ao lado de um ateu,
para discutir assunto espiritual. É impossível discutir o que é do espírito com uma pessoa que está na carne. Nós, quando quisermos entrar nesse podcasting, começamos a chamar o espírito, que é Deus, para conversar de assuntos espirituais. Só quem está no espírito compreende assuntos espirituais. Amém. Mas aquele que está na carne está dedicado simplesmente para te mostrar que Deus não existe. E um pastor não pode sentar para discutir coisas do espírito com uma pessoa na carne. Amém. Irmã Mira, qual é a outra aparência do cristão? A outra aparência do cristão, eu posso dizer que isso vem primeiro dentro do seu coração. A aparência do cristão. Por que falo do coração? Porque o coração é o centro de todas. Está me fugir aqui o termo. Mas está bem, vou tentar explicar de uma outra forma. Uma outra aparência que o cristão deve adotar. Primeiro eu gostaria de ler uma passagem bíblica de quando me perguntava se na Bíblia existe um versículo que fala mesmo da nossa maneira de vestir. Das mulheres vestir. Sim. Tudo bem, vamos a isso. A palavra de Deus, no livro de 1 Pedro 3, de 3 a 4, diz o seguinte: não seja o adorno de vocês o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, seja o de vocês o homem interior do coração, unido do incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Bom, Deus não está nos proibir de trançar. Deus não está a proibir de nós colocarmos anéis. Mas Ele está a dizer, não deixe a aparência ser o seu valor. Muitas das vezes, entramos na igreja como se estivesse a fazer um marketing. A Bíblia também vem nos dizer... Entramos na igreja como se estivesse a fazer marketing. Sim, das nossas vestimentas. Volto também a estacar de como uma cristã deve se trajar. Yeah. Bom, no fundamento bíblico. Não, como nós somos uma empresa de marketing, ficamos interessados. A pessoa entra lá como se estivesse a vender alguma coisa. E cativa a audiência daquelas pessoas que estão dentro da igreja. E as pessoas se perdem, na verdade, dentro da igreja. Se o pastor está a pregar, já não está focado naquilo que o pastor está a dizer, mas sim em querer ver o decote daquela irmã, querendo ver a saia daquela irmã, como ela está vestida. E qual é o impacto disso? Traz as pessoas, porque a Bíblia diz que a falta do conhecimento, as pessoas podem perecer. Então, se a pessoa entra dessa forma na igreja, é claro que vai trazer um impacto negativo naquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, aquelas pessoas que ainda não tiveram um contato com o Espírito Santo. E é muito fácil as pessoas se desviarem, é muito fácil na igreja, é como se não tivesse regras dentro da igreja. Então, as pessoas podem se desviar, sim, vendo irmãs trajadas desse jeito. E um jeito de acréscimo no que eu estava a dizer, gostaria de trazer também uma palavra bíblica que diz no Deuteronômio 22:5. Tenho problemas para pronunciar esse livro, mas está tudo bem. A Bíblia diz: não haverá traje de homem na mulher,
e não vestirá o homem roupa de mulher. Então, um homem não pode entrar na igreja de saias, não pode entrar na igreja Ok, com vestido. Pois, A mulher não pode trajar vestimentas do homem, sim, segundo esse versículo. sim. E o homem não pode trajar vestimentas de De mulher. mulher, sim. Ok, interessante. Agora, as calças que as mulheres colocam são calças de mulheres ou são de homens? Muito interessante. Sim, são calças de mulher, mas tem certas calças, vulgo, são calças boyfriend, calças, sim, pantalones. Não, são boyfriend mesmo. Aquelas calças é como se fossem calças de homem. Aquele tipo de calça é como se fosse mesmo calça de homem. Os vulgo calça boyfriend. Eu entendo. Temos aqui Milton Langa no Facebook, diz boa noite, acompanhando a partir de Ile, na Zambésia. Muito canimambo, Zambésia. Estamos aí. Milton Langa, muito canimambo. Derlon Citoy, ligado a partir de Xeixai, muito canimambo, Derlon. Elisa João Costa, sempre ligado, de fato. Hermelino Francisco, boa noite, ligado a partir da Beira, muito canimão pelos vossos comentários, não é? Queremos agradecer a todos vocês que continuem aí comentando, continuem compartilhando, não é? Compartilhando esta temática de hoje. Vamos lá, irmão Deus, o tempo já está indo aqui. Vamos falar um pouco do testemunho. Um cristão, que tipo de testemunho dá? Através do testemunho nós podemos perceber que este é ou não é um cristão? Vamos lá ouvir o irmão Deus. Sim, através do testemunho nós podemos perceber que este é um cristão, assim como não. E qual é o testemunho que esse cristão deve dar? Eu gostaria de trazer aqui o livro de Marcos 8, 35 a 38. A palavra de Deus diz aqui: pois todo aquele que quiser salvar a sua vida a todo custo irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa da boa nova irá salvá-la. Desculpe. 36. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37. O que pode um homem dar em troca da sua alma? As pessoas de hoje em dia são pecadoras. Elas têm sido infiéis a Deus. Enquanto vocês estiverem morando no meio delas, não tenham vergonha de mim, nem de coisas que ensino. Se acontecer isso, então eu, o Filho do Homem, também terei vergonha de vocês quando eu vier na glória do meu Pai com os santos anjos. Então, esta palavra diz: o que um homem daria em troca da sua própria alma? Se você é um cristão
Importa que seja um cristão dedicado a Deus. Para que tudo quanto você faça sirva para a honra e glória de Deus. Mas se você não é um cristão, o testemunho que vai nos dar são coisas do mundo. Eu, quando nos tempos vivia no mundo, a conversa que eu tinha era das coisas do mundo. Eu falava das coisas que eu fiz ontem, das coisas que eu fiz na semana passada, e que não eram coisas que glorificavam a Deus. E não era testemunho de Deus. Mas quando um dia conheci a Jesus, eu me converti. Passei a mudar de tática, passei a mudar o meu testemunho. Em algum momento, até posso dar o testemunho do meu passado para trazer alguém a Cristo. Daquilo que eu passei. E dizer que hoje eu vivo um testemunho de Deus. Eu estava a conversar quando cheguei ali com um irmão que chegou para pela situação que hoje em dia estamos a passar. Yeah. Ele disse para mim que isto já não é anormal. Eu disse, sabe, amado, os tempos ditos na Bíblia são esses. Agora o que nos resta é vivermos sobre a graça. Disse, não é fácil. Eu disse, é fácil para quem crê. Olha que eu lhe coloquei o testemunho daquilo que aconteceu comigo. Só de hoje. Eu estava a trabalhar em Macia de manhã. Para ter meio de transporte não foi fácil. Mas eu tive um meio de transporte que me tirou até Xongué. Cheguei em Xongué. Enquanto as pessoas me perguntavam, até alguém lhe respondi. Tenho a mensagem. Eu lhe disse, como é que você vai chegar em casa? Eu disse, eu confio em Deus. E eu vou chegar em casa. E no mesmo instante de ensinar para apareceu o Chapo e me levou. Glória a Deus. De graça. Eu cheguei em casa, me preparei para vir para aqui. Eu já saí cedo mesmo. 15, 12, eu estava a sair de casa. A pensar que com esta crise, como é que eu vou chegar aonde eu fui convidado? Mas ao colocar o primeiro passo de casa para o caminho, apareceu um cara que me levou de casa para aqui. Então, é um testemunho para aqueles que vivem debaixo da graça. Deus nunca deixa aqueles que são deles passarem vergonha. Não. Mesmo que haja dificuldades, Deus sempre coloca a sua mão. E através das coisas que nós vamos passando dia a dia, podemos dar este testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Estão passando mal, sem saber como podem ultrapassar as dificuldades. Há quem, quando está numa dificuldade, acha que é o fim da vida. Há quem, quando está no meio do problema, acha que daqui eu já não tenho passos para ir para frente. É o fim. Mas não é o fim. Deus nunca te coloca uma situação em que você não é capaz. Mas importa que você creia, para que Ele possa te dar discernimento de como passar aquele problema. E se você não crê, vai viver se lamentando. E através disso, você não tem como testemunhar a Deus. Porque você não crê. Mesmo que Ele te salve, se você é um que está fora do Espírito, torna-se complicado. Muito bem, o tempo já nos foi também. Vamos pedir aos nossos convidados. Vamos começar com a Mira. Considerações finais sobre a temática. Algo relevante que não abordamos aqui no programa. Bom, seguindo essa senda do testemunho da alma para um cristão, importa referir que é a convicção íntegra e genuína da presença de Deus, na veracidade da fé, da transformação interior realizada pelo Espírito Santo.
Se eu trago aqui, porque os tempos atuais são muito difíceis. As pessoas querem um download de Deus, orou e você teve e obteve resposta. As pessoas não estão preparadas para ficar em Lodibar. As pessoas não estão preparadas para sentir na pele ou o silêncio de Deus. As pessoas precisam entender que aqueles que estão em Deus, aqueles que esperam em Deus, é claro que Ele nunca decepciona. Se Ele prometeu no tempo certo, Ele vai te dar a sua bênção. Então é necessário, se nós estamos a passar em Lodibar, se nós estamos no lugar de esquecimento, no lugar da dor, é que nós estamos a passar um momento, é um lugar da preparação daquilo que Deus vai nos dar. Então, nos tempos atuais, importa dizer que o Deus age no seu momento certo. Então, o testemunho que alguém poderia trazer, suponhamos que alguém consultava sempre aos curandeiros, ia lá tomar banho de sangue de animais. Quando a pessoa percebe, na verdade, que há um sangue que foi derramado na cruz para ele ser liberto, é claro que essa pessoa vai mesmo esperar, vai mesmo convencer, vai mesmo pregar para outras pessoas que ainda se encontram nesse alto, que ainda se encontram no mundo. Então, esse testemunho que as pessoas deveriam apreciar, vendo a veracidade dos fatos. Muito, Kanimam. Vamos lá, irmão Décio, considerações finais também, de forma brevíssima. Importa eu dizer que seja um cristão posicionado. Isto é, quando você é um cristão posicionado, Deus opera milagre. Lembro-me da história do homem Josafate, quando ele percebeu que vinham certas guerras contra o seu povo. Josafate quis lutar aquela guerra fisicamente ou na carne. Mas ele percebeu que tinha um exército muito pequeno. Mas o problema que vinha era enorme. O exército que vinha era enorme. O que é que o Josafate fez? Posicionou-se no templo, juntamente com o seu povo. A palavra de Deus diz que todos os homens, todas as mulheres, até as crianças do colo, posicionaram-se. E Deus se revelou no meio daquele problema. Falou a eles que não precisam se preocupar. Esta guerra não é para vocês, mas sim é contra mim, que sou o vosso Deus. Então, se você é um cristão posicionado, tenha armas verdadeiras para lutar através da oração. Tem armas verdadeiras para vencer através da adoração. A palavra de Deus diz que o povo de Josafate, quando se levantou ao pôr do sol, eles começaram a adorar. E Deus criou uma distração no meio daquele exército. E o povo de Josafate começou a derrotar aquele exército. Então, quando você está no meio de uma adoração, quando você está no meio de uma oração, Deus cria distração para os seus inimigos, para os seus problemas. E Ele te dá discernimento de como passar a essas coisas. Então eu quero convidar ao amado telespectador, quero convidar a todos a sermos cristãos posicionados a Deus. Muito obrigado. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Gostaria cá de mandar beijinhos, abraços para minha família. Isto é, minha namorada, Florescinda Mula, para os meus pastores, Júlia Munhami, Eugênio Machava, pastora Lídia. Beijinhos, abraços aos meus filhos, Carlton e René. Muito obrigado. Kanimambo. Irmã Mira, beijinhos e abraços. Bom, quero mandar beijinhos e abraços para minha mãe,
para a família toda, mãe Lade, para minha queridinha filha, que eu amo muito, que ela é uma bênção para mim. Quero mandar abraços e beijinhos para Gideon, que ele é mesmo um Gideão que derruba todos os altares. Um beijinho. E para todos os meus líderes, quero mandar beijinho também para o missionário Carlos. Quero mandar beijinhos para todos que me apoiam. E é tudo. Muito obrigada. Ok, tudo bem. Eu geralmente aqui no podcast sempre deixo uma questão, não é, muito pontuada aos meus convidados. Nem os preparo, não é? Nem os preparo sobre quem deseja. Vamos começar com Mira, né? Quem tu desejas ver aqui nas próximas edições do podcast João 832 como convidado? Meu Deus, tem uma lista aqui, mas ok. Não, só queremos um nome só. 2 não? Nada. Bom, Só. eu gostaria de ver cá novamente, ou melhor, o meu líder, Felipe Macaringa, para estar aqui. Foi muito difícil para escolher. Ok, tudo bem. Convida o. Aí, tá aí tua câmera. Olha para aquela câmera ali. Aqui? Ali. E diga. Não, tá ali tua câmera. Aqui assim? Aham. Ali onde está o operador Paulo aí. Certo. Quero fazer um convite. Não, olha para aí, olha. Quero fazer convite para o meu líder, o meu mentor, Felipe Macaringa, para participar deste podcast. É muito importante para ele também poder decifrar, ou melhor, dizer alguma coisa da parte de Deus. É muito bom. Resgatar as almas é muito bom. Exaltar o nosso Deus. Amém. Muito bem. Ficou aí o convite para o Amado Macaringa. Irmão deles, para quem vai o seu convite? É muito complicado, a lista é enorme. Não, só queremos um nome, um só. Ok. Gostaria de saber sempre o tempo é o mesmo. O quê? O tempo do podcast é o Não, mesmo. todas as quintas-feiras, 18 horas. 18 horas. Ok. É porque a pessoa que eu gostaria de escolher para esse tempo ele vai à escola. Ok. Mas tem férias. Sendo a ocasião de férias, eu gostaria que fosse o irmão Nino Benet. Não, faça um convite para ele. Tá aí tua câmera também. Para o irmão Nino Benet, eu gostaria de te convidar neste podcasting. Eu sei que é um homem movido espiritualmente, acredito que tem muito por descarregar para nós e para os amados telespectadores. Desta forma, convido-te a participar num dia desses, se o irmão tiver tempo disponível, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Se o irmão estiver disponível, acredito que pode me contactar e eu farei chegar ao responsável deste programa. Muito obrigado. Muito Canimambo, ficou aí o convite. Quero agradecer também a Deus pela vossa presença aqui no nosso podcast João 832. Foi uma honra ter-vos aqui. Conversamos mais de 1 hora de tempo, não é? Espero que ao saírem daqui consigam aí ter carros para chegar às vossas residências. Quero agradecer a Deus também pela minha equipe de produção, não é? ao Paulo, ao Hermelindes, Shelton, a todos que diretamente garante que o podcast João 832 chega até si da melhor forma possível. Bom, quando iniciamos o podcast,
começamos exatamente com uma oração a pedir que o Espírito Santo se manifestasse aqui. Agora vamos terminar também com uma oração. Vamos pedir desde já o nosso amado Décio para a oração. Obrigado, Pai. Obrigado, nosso bom Deus. Obrigado, nosso Rei da Graça. Papá, no início do programa, chamamos-te assim neste lugar e acredito que o Senhor manifestou-se no meio do seu povo, manifestou-se no meio das nossas vidas. O Senhor antes preparou a terra e lançou a semente certa e no lugar certo. Eu acredito que de hoje para frente haverá frutos dignos de arrependimento. Meu Deus Todo-Poderoso, Papá, nesta humilde noite eu oro em nome de Jesus, Papá, cancelando todas as muralhas de Jericó. Papá, cancelando todos os desejos malignos, cancelando todos os altares colocados no meio das nossas vidas. Se calhar na nossa genealogia, eles pensavam que estavam nos protegendo. Meu Rei da Graça, temos um sangue que derramou na cruz do Calvário para a nossa proteção. Papá, que seja o mesmo sangue nos banhando e nos blindando nesta tarde, em nome de Jesus. Papá, eu abençoo cada servo e cada ouvinte desta mensagem, que coloque esta mensagem no fundo do seu coração para que ela seja produtiva. Papá, daqui vamos sair, mas não vamos sair da sua presença. Papá, seja conosco na nossa caminhada. Seja o Senhor nos guiando e nos protegendo. Em nome de Jesus, papá, fique aqui com os irmãos. Papá, proteja para que este programa ide avante, anunciar a boa nova. Em nome de Jesus, Rei da Graça, eu te agradeço, pois sou o Senhor que é Deus de hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém.